Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, sou membro da Igreja Adventista de Perdizes e gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem a respeito de quem é o remanescente. Quem conseguirá permanecer fiel até o fim? Porque o próprio Cristo disse: aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, o que Cristo quis dizer foi o seguinte: aquele que permanecer fiel até o fim, esse é o remanescente. Esse é o que será salvo. E gostaria de compartilhar com vocês então uma leitura que está lá em Romanos 9, 27, que nos diz o seguinte: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, ainda que o povo de Deus seja como a areia do mar, o remanescente, o que permanecer fiel, é que será salvo. Ainda que a Terra tenha hoje aproximadamente 7 bilhões de pessoas, o remanescente é que será salvo. Ainda que o cristianismo seja a maior religião do mundo, tem um remanescente dentro do cristianismo que será salvo. Como eu sou adventista do sétimo dia, nós acreditamos ser a igreja remanescente dos últimos dias. Por quê? Gostaria de compartilhar mais uma leitura que está lá em Apocalipse 12, 17, que nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, irou-se Satanás contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O restante, o que permanecer, o resto. Quem é esse restante? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Notem que aqui fala que o restante da descendência da mulher, ou seja, o remanescente, este povo, ele guarda os mandamentos de Deus. O versículo é muito claro em dizer que este povo restante, eles guardam realmente os mandamentos de Deus. Aqui não fala que eles tentam guardar, na verdade fala que guarda. Posso eu não estar guardando, mas o versículo é claro em dizer que esse povo, esse que vai permanecer fiel até o fim, eles vão conseguir guardar os mandamentos de Deus. Será que eu estou sendo um remanescente? Você está sendo um remanescente? Porque o próprio Cristo disse que é aquele que permanecer até o fim, esse é que será salvo. Ou seja, aquele que permanecer fiel até o fim, esse é o remanescente, esse é que será salvo. Gostaria de compartilhar com os irmãos esse livro, Eventos Finais. Creio que todos os adventistas conhecem esse livro, um dos mais famosos da nossa querida irmã Ellen White. Para quem não conhece, uma escritora norte-americana que viveu aproximadamente no século XVIII, já falecida há uns cento e poucos anos atrás, uma mulher quase que iletrada, levantada por Deus, que teve aproximadamente uns 2.300 sonhos e visões vindo da parte de Deus. Acredito eu, na minha humilde compreensão, que o mesmo Espírito que inspirou Isaías, Jeremias, Daniel a escrever a Bíblia também inspirou Ellen White nesses últimos dias.
porque ela é uma profetisa dos últimos dias. Escreveu sobre vários assuntos. Um privilégio da igreja que poucas pessoas hoje aderem essa mensagem escrita por Ellen White. Ela escreveu aproximadamente 100 mil páginas, como eu já disse, a respeito de vários assuntos, como religião, educação, família, como usar bem o nosso dinheiro, administração, no caso, né? E ela escreveu esse livro chamado Eventos Finais. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma leitura que está lá na página 143, no capítulo 5. O título nos diz o seguinte: a vida devocional do remanescente, ou seja, como o remanescente iria viver. É por isso que eu comecei com a pergunta: quem é o remanescente? Será que eu estou sendo um remanescente? Você está sendo um remanescente? Eu gostaria de compartilhar alguns capítulos com os irmãos a respeito desse livro, A Vida Devocional do Remanescente, ou seja, o estilo de vida que o remanescente, esse povo remanescente, ia levar nos últimos dias, as atenções que eles iam dar, as prioridades do remanescente, seus hábitos, e eu gostaria de compartilhar. E durante o decorrer dessa leitura, gostaria que cada um fizesse uma autoanálise, um autoexame, não olhando para a vida dos outros, mas olhando para nós mesmos, para a gente mesmo, e ver se realmente nós estamos encaixando no grupo dos remanescentes que vão permanecer até o fim. E eu vou começar pelo capítulo 5, que fala o seguinte: ela fala que o remanescente ia ter a necessidade de estudar a Bíblia. Ela fala o seguinte: nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Muitos carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de ser desviados por algum vento de doutrina. Ela fala que o remanescente ia ter um estudo sistemático da palavra de Deus. Ou seja, ele ia procurar compreender versículos difíceis de compreender com a ajuda do Espírito Santo. E iam estudar por si próprio. Esse povo, eles, com o auxílio do Espírito Santo, eles iam compreender as Escrituras. Não ia precisar de terceiros, que seja pastor ou doutor em teologia, mas na verdade esse grupo ele ia ser igual aos bereanos. Eles iam estudar por si próprio, ia estudar sistematicamente essas verdades. Segundo passo, o remanescente, eles iam guardar as Escrituras na memória. Olha o que ela fala: chegará um momento em que muitos serão privados da palavra escrita. Porém, se essa palavra estiver gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós.
Estudemos a palavra de Deus, guardemos na memória suas promessas preciosas, para que quando formos privados de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Segundo passo, o remanescente é ter as Escrituras gravadas na memória. Terceiro passo, o remanescente, ele ia controlar as aptidões morais, ele ia ter controle sobre sua mente, ia procurar corrigir todos os defeitos de caráter. E ela diz o seguinte: poucos compreendem que é necessário exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginações. Irmãos, notem que ela falou poucos. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quando eu digo poucos, é poucos. Quando a Bíblia fala poucos, quando Jesus fala entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são poucos os que se acertam com ela, é porque é poucos, justamente o remanescente, o restante. E ela continua dizendo: poucos compreendem que é necessário exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginação. É difícil manter a mente indisciplinada fixas em assuntos proveitosos, mas se os pensamentos não forem corretamente direcionados, a religião não vai se desenvolver. A mente deve estar voltada para as coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos fúteis e superficiais. Necessitamos encorajar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em lugar das inferiores e carnais. Que Deus nos ajude a despertar de nossos desejos de autossatisfação. O remanescente ia preocupar com isso. Outra coisa que o remanescente ia preocupar em andar com Deus. Ela fala que o remanescente ia ter o exemplo de Enoque. E ela diz o seguinte: Enoque, ele recusava tomar qualquer decisão que ofendesse a Deus. O remanescente também ia recusar de tomar qualquer decisão que ofendesse a Deus, que ofende a Deus. Ele, Enoque, mantinha o Senhor continuamente diante de si, orava. Olha, as palavras de Enoque iam ser as mesmas palavras do remanescente. Ensina-me o teu caminho, palavras de Enoque, para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Assim ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus e tinha completa confiança de que o Pai Celestial o ajudaria. Não mantinha pensamento ou desejo egoísta. Sua vontade estava perfeitamente identificada com a vontade de Deus. Amigos, o remanescente é preocupar em ter o mesmo exemplo e as mesmas atitudes de Enoque. Dessa forma, Enoque se tornou um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier, os quais serão trasladados ao céu sem experimentar a morte. Esse grupo, meus queridos, esse remanescente vai ser, Enoque foi representado por eles. Enoque tinha sim tentações como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais favorável à justiça do que as que nos rodeia hoje. O negócio era feio na época de Enoque também. A atmosfera respirada por ele estava contaminada de pecado e corrupção. Notem, pecado e corrupção. Corrupção te lembra alguma coisa? O que o Brasil está vivendo? Na época de Enoque era do mesmo jeito. Então não há desculpa, mas o remanescente ele não vai encontrar essa desculpa. Ele não vai procurar essa desculpa, na verdade.
do mesmo modo que a nossa, pecado e corrupção. No entanto, ele levou uma vida de santidade, não se manchava com os pecados que predominavam na época em que viveu. Assim também nós podemos permanecer puros e íntegros. Oh, meu querido, aqui é bem claro. Assim também nós, o remanescente, podemos permanecer puros e íntegros. Integridade. Hoje em dia já é quase meio que esquisito você falar um pouco sobre vitórias sobre atos pecaminosos, falar um pouco sobre ser íntegro. Às vezes mentimos para ganhar uma simples cesta básica. Às vezes mentimos para ganhar o cartão de Bolsa Família que outras pessoas precisam mais do que a gente. Mas o remanescente, ele não vai ser assim. Eu estou sendo um remanescente, você está sendo um remanescente. O remanescente, meu querido, ele também ia viver em função do dia do juízo. Ao ver as pessoas indo apressadamente de um lado para o outro em nossa cidade, tenho perguntado se elas já pensaram no dia de Deus que está bem à nossa frente. Cada um de nós deve estar vivendo em função do grande dia que não tardará a chegar. O remanescente ia viver em função do dia do juízo, quase, ou seja, todos os dias. Justiça e amor de Deus permeia equilíbrio, mas às vezes nós sentimentalizamos Deus com desculpas, meus queridos. Mas ela fala que o remanescente também está preparados para a volta de Cristo. Preparados, não preparando. Se não encontrarmos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos interesse em buscar conhecimento de Deus, santificação alguma, satisfação alguma em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade, escutem, não tem a menor atração para nós, podemos então estar certos de que é vã a nossa esperança do céu. Amigo, santidade, separado, mas hoje em dia é meio que difícil você falar um pouco de santidade, até mesmo dentro da igreja, porque muitos não acreditam nisso, mas o remanescente, ela fala que ia acreditar. E ela conclui dizendo: se hoje estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber a Cristo se Ele vier hoje. Na verdade, Cristo pode não vir hoje, mas nossa vida pode acabar hoje. Então o remanescente está preparado para morrer a qualquer momento. Aqui fala que o estilo de vida e as atividades do remanescente. Ela fala que o remanescente se manter ocupado e está ocupado enquanto Jesus volta. Mantenha-se ocupados até que eu volte. Ocupados no sentido de trabalho missionário, eles iam estar ocupados nos trabalhos missionários. Na verdade, a maior pregação é o testemunho pessoal. Porque as pessoas elas não vão dar ouvido no que a gente fala se a gente não viver o que a gente fala, viver o que a gente prega. Mas na realidade o remanescente é viver o que eles pregam, o que eles realmente pregam. Eles iam ter dedicado a observância do sábado. Dedicado à observância do sábado, mas hoje em dia o sábado ficou tão comum que fica até difícil você falar com a pessoa que esses assuntos não convêm, porque a pessoa já vai olhar para você achando você talvez um extremista.
mas ela fala que o remanescente viveu uma dedicada observância do sábado. Não porque o sábado salva ele, mas porque ele foi salvo e questão de obediência a Deus, prazer no sábado. O remanescente também, irmãos, ele ia ser fiéis nos dízimos. O remanescente também, meus queridos, eles iam dar um ouvido à reforma de saúde. Ela fala que o povo de Deus dá valor à sua saúde, ou seja, o remanescente dá valor à saúde. E ela fala assim, foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ligados ao corpo. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como tangências pecaminosas. Queridos, conheço alguns de nossos irmãos que manuseiam o café ou até vendem em suas mercearias ou tomam o café, mas antigamente, na minha época, isso era conhecido. Ela fala que tem que ser apresentado como transigências pecaminosas. Lembro eu que no compromisso de fé, depois do batismo, na profissão de fé, sempre falava, né, do café, que a gente deveria, né, você promete evitar o café, fumo, álcool. Será que está assim, meus queridos? Mas ela fala que o remanescente ia alertar as pessoas. Mas está tão difícil alertar as pessoas? Porque as pessoas às vezes falam, isso não tem nada a ver, café.